Salve, salve, meu guerreiro! Estamos de volta. Vamos dar continuidade àquela aula anterior, primeira aula de dezembro. Se você não assistiu, volte. Lá está escrito assim: aula INSS introdutória. Mas não é só para o INSS, tá? É uma aula que eu vou abordar sim o edital do INSS, conteúdos que são importantes para você, de que forma dividir o seu estudo, mas o cerne daquela aula é a interpretação de texto. E é uma interpretação básica que serve para qualquer edital, qualquer banca, qualquer concurso, tá? E essa interpretação de texto é um resumo de tudo que é de interpretação de texto. Então ficou uma aula bem sintetizada sobre interpretação, mas que vai te ajudar muito. E aí agora a gente vai dar a continuidade a essa aula, tá? Então vamos lá. Você tem que assistir, não tem como assistir agora se não assistir a aula anterior. Então vamos lá. Na aula anterior, eu digo sobre coesão lexical, que é eu vou fazer o meu texto o entrelaçar do meu texto por meio de palavras. Então, eu vou substituir termos, vou usar um sinônimo, vou usar uma palavra que significa o gênero, que significa a espécie, ou uma comparação, né, que foi o sinônimo por meio de contexto que eu comentei sobre sinonímia, metonímia. Então, são formas, plural majestático, então são formas que nós temos de utilizar a substituição das palavras, nossos léxicos, para fazer essa coesão textual, coesão lexical. Então, assista lá. E agora a gente vai falar de coesão gramatical, por meio da referência. O que é essa referência? Eu não quero fazer uma repetição de termo, e é necessário voltar ao contexto, voltar à ideia anterior ou antecipar a próxima ideia. Então a gente faz uma referência. E essa referência vai ser feita por numeral, pronome, advérbio, pronominal, conjunção, tá? Então nós temos uma forma de fazer essa referência, essa coesão. E aqui a gente vai falar agora de pronomes. Então, esses pronomes são utilizados, em sua maioria, para evitar repetição. Então, eu quero fazer uma citação, quero fazer uma apresentação de uma ideia, mas eu não quero ficar repetindo termos. Então, a gente vai valer-se da ideia do pronome. E os nossos pronomes podem ter função anafórica, catafórica, deítica ou esofórica. Eu já vou falar isso. Primeiro, eu quero mostrar para você como é que a gente faz essa referência evitando a repetição. Exemplo. Eu conheço o professor. O professor ganhou um título de honra ao mérito. De honra ao mérito. Tá? Então, tá aqui para continuar. Tá vendo que repete o professor duas vezes? Porque uma oração é eu conheço o professor. A outra, o professor ganhou o título. Então, como é que eu faço para não repetir tudo isso? Eu conheço o professor que. Eu conheço o professor que ganhou o título. Então, eu vou valer-me de uma referência, que é um pronome. E esse pronome retoma professor. Tá? Então, por isso que existem os nossos pronomes. E aí, os nossos pronomes podem ser anafórico ou catafórico. Eu vou por duplas, tá? Anafórico ou catafórico. O que significa isso? Um vai estar citado. Nós vamos ter aqui, ó, um ponto de referência. Vou colocar um que, tá? Eu tenho um ponto de referência, que é o meu pronome. Um ponto, pronome, que é um ponto de referência para nós. Se ele refere-se a algo que está anterior a ele, ou se ele refere-se a algo que está posterior a ele. Se for anterior a ele, chama anafórico. Se for posterior a ele, catafórico. Catafórico, tá? Deixa eu apagar aqui que ficou muito pequeno.
Catafórico. Como é que a gente vai decorar? Pense assim. Anafórico, atrás ou anterior, porque está para trás dele. Se for o catafórico, pense em frente, e os dois têm o T. Ah, mas aí lembrar desse T ficou ruim. Então, o que não for anafórico é catafórico. O que não for antes e anterior é o catafórico, tá? Vou mostrar agora o exemplo para vocês. Anafórico, anteposto, já citado. João trabalha todos os dias. Deixa eu trocar a cor. Ele não tem tempo para estudar. Quem é este ele? João. Está antes dele, então é anafórico. João, que trabalha todos os dias, não tem tempo para trabalhar. Tá vendo? São duas formas da mesma oração. Só que uma eu utilizei o pronome ele e outra eu utilizei o quê? Pronome relativo. Então, o que também, ó, está aqui e refere-se a João, que está antes dele. Catafórico. Depois, eu pensava nisto. Dois pontos. Estudar até passar. Então, está para frente. Catafórico. Exemplo. Aqui nós vamos ter as alternativas e a alternativa pede para voltar para o texto. Então, para facilitar a nossa vida, eu já coloquei por linhas, tá? Na construção do texto, para que a coesão seja feita, usam-se elementos que estabeleçam relações anafóricas e catafóricas. Assinale na alternativa em que relação anafórica não está correta. Então, significa que o meu cataforismo está errado. Questãozinha maldosa do capiroto. Então, linha 7. Primeiro a gente vai ver se é anafórico ou catafórico. Vamos lá. A palavra é assunto. Não, o quê? Cadê? Linha 7. Linha 7. Que? Já está marcado aqui. Então, para ser anafórico, o referente dele tem que estar antes. Já vou passar um macete. Pronomes relativos. E o que é um pronome relativo? Ele refere-se sempre imediatamente ao termo anterior a ele. Então, se tem um que, a gente já sabe que é anafórico. Vai sempre retomar o termo anterior, tá? Que sempre é anafórico. Mas vamos olhar. A noção de sustentabilidade, desenvolvimento que não compromete o futuro, ganha as ruas. Então, quem não compromete o futuro? Este que aqui, ó, representa o sujeito desse termo. Quem não compromete o futuro? Desenvolvimento. Desenvolvimento, o qual, então, eu estou só substituindo. É a mesma coisa desse exemplo aqui do João, tá? Então, aqui, ó, é sim anafórico, tá? Então, não é essa daqui, que a gente quer uma que tá errada. Que, da linha 17. Aqui. Então, o nosso pronome está aqui. Se é um que, ele geralmente vai ser, tá? Se eu tiver, sei lá, ó, de trás para frente a oração, mas de modo geral ele vai ter que ser imediatamente ao termo anterior. A luta pela sustentabilidade será vencida em diversas frentes, que vão da ecologia à política. Quem vão da ecologia à política? Diversas frentes, porque eu tenho várias frentes e ela pode ir aqui, ó, está até dando uma comparação de quais são essas frentes, tá? Então, também refere-se ao termo anterior. E sempre faça assim para você trabalhar um círculo para a palavra que refere e o círculo ao referente, tá? Então, sempre um círculo e um sublinhado. Que daí você já vai pegando a prática igual eu fiz no bloco anterior. Não é. Linha 19. Seus. Então, vamos ver quem é esse seus. Mas em todas elas, será preciso a mudança de hábitos pessoais. Este manual ensina como começar a modificar os seus. Os seus o quê? Seus quem são esses seus? Os seus hábitos pessoais. O que é que a banca diz aqui? Pessoais ou sociais? A banca foi maldosa pra caralho. Esse daqui é o nosso gabarito. Porque não é sociais, é pessoais. Ele é anafórico.
está voltando, mas o termo está errado. Todas elas significa frentes. Então, vamos lá. Todas elas, aqui. A luta pela sustentabilidade será vencida em diversas frentes, que vão da ecologia à política. Mas em todas elas, quem são todas elas? Diversas frentes. Então, aqui também está correto. Na linha 1, assunto e ecologia. A ecologia deixa de ser um assunto restrito. Quem é um assunto restrito? Ecologia. Então, também está certo. E quem está errado? Muito maldosa a questão, inclusive. Endofórico. Quando a gente fala de endo, é algo que está fora. Quando a gente fala de exo, é algo que está dentro. Enzo, professora, não. O enzo é outra situação. É exo. Exo é fora e endo é dentro. Então, tudo que estiver dentro do texto está claro, o leitor está escrito, a palavra está escrita, endofórico. Fora, exofórico. E esse exofórico pode ser também deítico, tá? O que é isso? Quando é um elemento linguístico que designa algo mostrado sem que ele seja referenciado de modo claro. Então, eu quero me referir a alguma coisa, a alguma pessoa, chamar algo que está fora do texto e incluí-lo no texto sem expressamente escrevê-lo. Já vou dar o exemplo e vai ficar muito claro. Quando a gente fala de deítico, nós temos o espacial, que é mostrar um local, um espaço, né? Um espaço geográfico ou algo que seja espacial. O temporal, que é um tempo cronológico, ou o subjetivo, que é uma pessoa. Como é que eu vou colocar uma pessoa? Incluir eu, tu, ele, nós, vós, eles dentro do texto. E uma das formas pode ser a desinência verbal. Então vamos lá. Olha só. Subjetivo. Na verdade, não era para estar o eu aqui. É só o defendo o voto facultativo. Quem defende? Eu. Então, subjetivo. Eu estou querendo dizer que eu defendo sem colocar a palavra eu, tá? Apago eu aqui. Sem colocar a palavra eu. Defendo o voto subjetivo. Então, eu consigo identificar pela desinência do verbo. Mas isso aí também não é a tal da elipse, professora, mas é que eu estou querendo trazer alguém para dentro do texto sem referi-lo. E você vai entender, com todos os exemplos vai ficar mais claro. Este país tem gente corrupta. Que país que eu estou me referindo? Ao Brasil. Mas eu disse o Brasil aqui em algum momento? Não. Por que eu sei que é este país? Porque não é esse que eu poderia estar me referindo. Este, sempre que a gente usa o T nestes pronomes, este, neste, deste, eu estou dizendo ao local exato, aquele tempo, porque é preciso, tá? É algo preciso, daí vai o T. Então, este país, o Brasil, olha só como que é diferente. O Brasil é um lindo país. Ponto e vírgula. Pena. Ah, pena não, né? Que dá a impressão que é pena de galinha. Infelizmente. Devo pôr um ponto, fica melhor. Ponto. Infelizmente. Nele, vou colocar neste. Neste país há muita corrupção. Note que agora eu trouxe para o texto o dono deste, neste, né? O dono deste, neste. Eu trouxe o dono. Quem é o dono? Brasil. E aqui, ó, eu não sei quem é. Eu consigo identificar por conta de estar dentro deste país e estarmos falando este. Mas não está escrita a palavra Brasil. Toda vez que eu consigo identificar a pessoa, consigo identificar o local, espaço, consigo identificar o tempo, sem que a palavra, o dono dele esteja escrito, isso chama pronome deítico, tá? Deítico, porque é uma referência que está fora do texto. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo, ó.
Neste mês terá um reajuste. Toda vez que eu tenho neste, significa o mês exato. Então, nós estamos em dezembro, neste. Se você estiver assistindo essa aula e você está em janeiro, você já não sabe que eu estava em dezembro. Você está sabendo o que eu falei. Mas se eu só falar assim, neste mês terá reajuste, você vai falar, meu Deus, então vou ter que abastecer. Porque é nesse mês que eu tô. Janeiro, março, abril, depende do mês que você estiver. Tá? Então, isso é um pronome deítico. Exemplo. Olha que bacana, eu trouxe um exemplo bem legal para você. Os pronomes pessoais podem mostrar valor anafórico quando se refere a algo presente no texto, referido já no texto, ou deítico, alguma coisa que está fora, elementos de uma situação de comunicação. A opção pronome sublinhado tem um valor deítico? É. Então eu quero alguma coisa que tenha esse valor deítico. O pagamento não se deve esperá-lo tão cedo. Então tem um lo aqui. Quem esperar quem? O pagamento. Essa palavra já não está escrita anteriormente? Está. Então aqui eu tenho um caso de zeugma, um caso de elipse, um caso de um referente, mas não é um referente deítico, porque a palavra está escrita anteriormente. É um anafórico, mas não é deítico, porque o deítico tem que estar fora do texto. Esofórico. Os maridos cuidam das mulheres quando elas... A palavra está aqui. Então, elas é mulheres, está escrito. Quem disse isso? Você? Note que a banca foi bem maldosa. Trouxe duas questões com você. Trabalhar é duro, mas eu o faço com prazer. Eu vou até usar esse exemplo aqui depois, que vai ter um exemplo dele lá embaixo. Mas eu o faço com prazer. Este ozinho aqui, ó, faço o quê? Trabalhar. A palavra está escrita anteriormente? Está, então é um anafórico, mas não é deítico. Agora, e esse deítico? E aí? Vamos ver a alternativa de baixo? Você acha que é esperto? João. O você tem nome. Quem é o você? João. Não é alguém que está fora do texto. Ele tem um nome, João. Então, aqui nós temos uma referência catafórica e endofórica. Está dentro do texto. Esofórica, fora do texto. E neste caso é um esofórico deítico, porque eu não consigo ter essa palavra aqui, tá? Então, quem é você? Você que está aí? Sou eu? Tá? Então a gente não sabe quem é esse você. Elemento vicário. Elemento vicário é esse exemplo aqui, ó, inclusive. Você vai escutar o chorão miando. É esse exemplo aqui, inclusive, ó. Não. Este aqui. O elemento vicário, ele serve para substituir um termo inteiro, uma oração inteira, uma relação inteira, com uma única palavra. Geralmente a gente faz isso com o verbo ser e fazer, colocando o pronome o na frente. E aí o ser e o faz repete toda uma ideia. Olha só. Trabalhar é duro, mas eu o faço com prazer. Ele está falando de fazer o trabalho? Não. Professora, mas quando a gente trabalha, a gente não está fazendo alguma coisa? Mas o verbo é trabalhar, o verbo não é fazer. Só que eu substituí tudo por fazer, com o pronome na frente. Então, esse o faço significa, mas eu trabalho duro com prazer. E aí, para não repetir tudo, trabalho duro, com prazer, eu só tirei isso aqui e o faço. E aí, a gente resolve o problema. Exemplo. Haverá um caso de aposentadoria compulsória amanhã? Creio que sim. Ó, creio que haverá um caso de aposentadoria compulsória. Só este sim substituiu tudo isso aqui. Creio que haverá... Blá, blá, blá. Tá? Então, só uma palavrinha já substituiu toda uma oração. Aqui embaixo a mesma coisa.
Os Estados Unidos enviaram as tropas. Não é sempre que vai ser o fazer e o ser, tá? O faz e o ser. Não é sempre, mas é o mais comum. Mas note que aqui uma palavrinha sim repetiu tudo e aqui uma vírgula. Os Estados Unidos enviaram as tropas. A Rússia... Tira. Os Estados Unidos enviaram as tropas. A Rússia, as bombas. Então, eu tenho aqui, ó, vírgula, tá? Apaga aqui. A Rússia, vírgula, as bombas. Essa vírgula aqui significa enviaram. Ou, não, enviou, né? Que a Rússia é uma só. Enviou. Então, enviou as bombas. Isso é muito comum, a gente substituir uma oração ou um termo todo por uma vírgula. Exemplo. Isso aqui é só conceito, mas eu vou ler. Na hora da prova, eles só enrolam, né? É só um conceito. Veja só. O elemento vicário é uma unidade linguística que pode substituir uma palavra ou até mesmo uma oração inteira, explícita ou implícita, atuando como um mecanismo de coesão textual. É isso que eu estava explicando até agora. Isto é, como um elemento responsável pela conexão entre partes do texto, uma vez que o sentido está diretamente ligado ao sentido daquilo que o substitui. O trecho abaixo, retirado do texto 1, apresenta um elemento vicário sublinhado. Identifique. Tanta saudade eu já senti, morena. Mas foi coisa tão bonita, da vida nunca vou me arrepender. Primeiro, antes de fazermos vamos identificar onde está o termo vicário. Tanta saudade eu já senti, morena. Mas foi coisa tão bonita. O que foi coisa tão bonita? Sentir saudade, tá? Então, lembrem de fazer essa sublinhada e essa marcação. O que foi coisa tão bonita? Sentir saudade, tá? Então, aqui está a parte, porque deveria ser para a gente repetir, para evitar, aí se eu não quisesse colocar um vicário, ou se eu não quisesse fazer essa elipse. Mas sentir saudade foi coisa tão bonita, tá? Então a gente evita. Da vida nunca vou me arrepender de sentir saudades da morena, tá? Então também está elíptico aqui. Considerando os sentidos do texto, pode-se afirmar que a oração que melhor expressa o sentido desse elemento vicário é: o arrependimento não é bonito? Não, é bonito. Foi bom sentir saudades? Sim, se é bonito é porque é bom. A morena era bonita? Não era disso, era a saudade dela que era bonita. A vida é um arrependimento? Não, ele diz que não vai se arrepender de sentir saudade. Agora aqui mais um texto para a gente fazer análise. Análise completa, e a gente vai fazer análise igual a gente fez na última questão do bloco anterior. Então vamos lá. O período de férias escolares para as crianças que estão em casa faz com que elas sintam livres para fazerem o que quiserem. Então, cadê? Quem são elas? As crianças em férias escolares, tá? Pular, dançar, correr, montar, brincar, fazer o que quiser. O que é esse quiser? Pular, dançar, desmontar brinquedos. Mas também se pendurarem em móveis, se aventurarem pela cozinha até no banheiro. Moram os perigos. Quem são os perigos? Tudo isso aqui, montar, desmontar. Então isso é perigoso. Fazer o que quiser. De acordo com a Sociedade de Pediatria, por ano ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. E nas férias escolares, as chances delas quem? Crianças. Se acidentarem, aumentam 25%, uma vez que os pequenos, quem são os pequenos? Crianças, permanecem mais tempo em casa. Quedas, queimaduras, intoxicações com produtos de limpeza, aspiração de corpos estranhos e afogamentos são acidentes mais comuns. Quem são os acidentes mais comuns? Esses aqui, né?
Entre as crianças pequenas, uma das causas mais frequentes desses incidentes. Quem são esses incidentes? Esses daqui. É o sufocamento. Isso acontece quando ocorre a obstrução de vias respiratórias, seja por brinquedos, objetos macios. Ó, isso aqui tá errado, tá? Se eu utilizar o seja, o segundo tem que ser seja. Se aqui fosse ou, aí aqui poderia ser ou. Não existe seja ou, existe ou seja, que é outra coisa. Se não é seja, seja ou. Seja por brinquedos macios, objetos macios, seja até mesmo com algum alimento, seja com alimento, seja suco gástrico. Afirma a médica do Departamento de Saúde Escolar dos colégios do grupo positivo. As crianças menores são particularmente mais vulneráveis à sufocação, porque as vias são aéreas superiores. Porque as vias aéreas superiores, boca, garganta, tá. Quem são isso aqui? Quem são esses daqui? Vias aéreas superiores. São pequenas. Quem são pequenas? As vias aéreas superiores. E nessa fase, elas crianças, têm tendência natural de colocar objeto na boca, mas sem ter experiência para mastigar e engolir. Além do que os dentinhos são menores que os dos adultos, o que dificulta a mastigação apropriada dos alimentos. Exemplifica. Isso, olha, esse aqui, ó, isso não é um referente. Ela está dizendo só uma soma, tá? Ó, isso sem contar. É como se fosse um além disso, tá? Isso sem contar que a falta de habilidade de levantar a cabecinha ou se livrar dos lugares apertados coloca-as em grande risco. Coloca quem? Crianças. Vou só abreviar aqui, crianças. Até os 4 anos de idade, a criança ainda não tem força suficiente para se levantar sozinha e a capacidade de reagir rapidamente em uma situação de risco. Por isso o que? Agora sim. Isso o que? Levantar sozinha, capacidade, força, né? Em caso de queda ou desequilíbrio, elas podem se afogar até mesmo em recipientes pequenos, como apenas 2,5 centímetros de água. Em conformidade com o texto, marcar C para as alternativas certas e E para as erradas. Após assinalar a alternativa correta, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. As crianças têm liberdade. As crianças têm mais liberdade durante as férias escolares, certo? Para brincar e passar tempo livre. Mas isso também pode ocasionar diversos acidentes domésticos. Verdade, está bem no comecinho aqui. Né? Que elas gostam de fazer o que elas quiserem, mas aí mora o perigo. Queimaduras, intoxicação, aspiração de corpos estranhos, afogamento e quedas são alguns dos acidentes domésticos, que lá estão escritos incidentes, que mais ocorrem com as crianças, certo? Ó, são um dos incidentes, tá? O Departamento de Saúde Escolar dos colégios do grupo positivo dá uma série de dicas de como os pais podem... Ele falou sobre prevenção? Não, ele falou o que acontece. Que criança pode se afogar, que criança pode se envenenar, se intoxicar com produto de limpeza, mas ele não falou, olha, coloque produto de limpeza no alto, olha, feche a piscina, olha, não deixe o balde, não fala nada disso. Ele só diz o que ocorre, mas ele não dá dicas. Então, errado. Em relação ao referente sublinhado, isso tá vendo como quando a gente marca, pronto, eu já marquei isso antes e eu nem lembrava dessa questão, eu marquei porque era para marcar, tá? Então, a gente já marcou antes. Isso acontece quando ocorre a obstrução das vias respiratórias, retoma incidentes. Está marcado, eu não lembro o que retoma. Retoma... Cadê? Eu marquei 2 issos, né? Isso acontece. O isso acontece é o mesmo do... Além disso... Ah, não, isso sem contar. Onde está o outro ali? Onde está o outro isso? Tem que olhar a linha. Bisonho. Que linha que é?
Não fala nem a linha esse caralho. A gente marcou, cadê ele? Aí você tá em casa falando pra mim assim, tá ali, professora. Aqui, ó. Isso acontece. Não está retomando só incidentes. Ele está retomando toda a ideia. Crianças pequenas que causam frequentes, que são aspiração, tá? Então não está voltando só nisso, ó. Isso acontece quando ocorre vias, retoma incidentes. Não, retoma toda uma ideia anterior, tá? Não, ele retoma sufocamento. Sufocamento ele está retomando. Por quê? Trancar via aérea é o quê? Se sufocar. Então não é incidente, tá? Sufocar. Errado. Fica muito mais fácil. Agora aqui, nesse aqui a gente vai pular por enquanto. Isso, pula por enquanto. Agora nós vamos fazer a questão da banca de vocês, tá? Essas daqui são 5 questões que caíram para o INSS no último concurso. E agora se você já fez essa prova no passado, você vai ver como vai ficar muito mais fácil fazendo com essa técnica. Vamos lá? Cresce no mundo o número de pessoas que demandam serviços de cuidado. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, na verdade é OIT, quando não dá para falar. Esse universo, que universo? Universo de pessoas que demandam de cuidado. Deverá ser 2,3 bilhões de pessoas em 2030. Há 5 anos eram 2,5 bilhões. Quem? As pessoas que demandam de cuidado. O envelhecimento da população e as novas configurações familiares, como mulheres mais presentes no mercado de trabalho e menos disponíveis para assumir encargos com parentes sem autonomia, têm levado os países a repensar. Então, quem tem levado os países a repensar? O envelhecimento e o fato de não se ter, né, alguém que possa cuidar dessas pessoas com problema. Seus sistemas de atenção à população vulnerável. Quem são as populações vulneráveis? Pessoas que demandam de cuidados. Partindo desse panorama, que panorama? Que não tem gente para trabalhar, né? Que tem menos pessoas porque estão envelhecendo, que estão no mercado de trabalho. As sociólogas, fulana de tal e fulana de tal, identificaram em um estudo o surgimento nos últimos 20 anos de arranjos que visam amparar indivíduos com distintos níveis de dependência. Quem são eles? Que precisam de cuidados especiais, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Enquanto em algumas nações o papel do Estado é preponderante, em outras a atuação de instituições privadas se sobressai. Então, algumas nações o Estado cuida. Em outras são instituições privadas, né? Na América Latina, o protagonismo das famílias representa um aspecto marcante. Então, na América Latina, são famílias. Conforme a definição da OIT, o trabalho de cuidado, que pode ou não ser remunerado, envolve 2 tipos de atividades. Então, aqui nós temos cataforismo. Quais são os 2 tipos de atividades? As diretas, como alimentar, ou as indiretas, como cozinhar e limpar. É um trabalho que tem uma forte dimensão emocional. Se desenvolve na intimidade e, com frequência, envolve a manipulação do corpo do outro, diz Guimarães. Ela relata, quem é ela? Essa moça aqui. Que o conceito do cuidado surgiu, olha só, o conceito do cuidado surgiu com a categoria relevante para as ciências sociais há 30 anos. Então, o conceito, toda vez que você ouvir a palavra conceito, marque, porque geralmente a banca vai te perguntar da onde surgiu aquele conceito, o que é esse conceito. Então, quem é o conceito ou quando surgiu? Há 30 anos. E desde então tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação, como economia, antropologia e psicologia, e filosofia política. Com isso o quê? Com esse aumento da concepção crescente e essa presença. Então,
Está crescendo, melhorou o conceito. A discussão sobre essa concepção ganhou corpo. Os estudos iniciais do cuidado limitavam-se à ideia de que ele era uma necessidade nas situações de dependência. Cadê? Perdi na linha. Com isso, a discussão sobre a concepção ganhou corpo. Os estudos iniciais do cuidado limitavam-se à ideia de que ele quem? O estudo, era uma necessidade das limitações de dependência, mas tal entendimento se ampliou. Então, hoje já sabe que não é só o atendimento ali, precisa de mais. Hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, na medida em que qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida. Esse na medida em que também está errado, tá? Que é é proporcional. Então, a com crase, medida aqui. Os avanços da pesquisa levaram à constatação de que a oferta de cuidados é distribuída de forma desigual na sociedade, recaindo mais intensa sobre as mulheres. Então, cadê? Distribuído de forma desigual os cuidados, né? Vamos pegar o cuidado junto aqui, ó. Distribuídos de forma desigual, porque cai sobre as mulheres. Ao refletir sobre esse desequilíbrio, a socióloga fulana de tal, na Universidade da fulana de tal, nos Estados Unidos, explica que persiste nas sociedades a noção arraigada de que o trabalho de cuidado seria uma manifestação de amor e, por essa razão, deveria ser prestado gratuitamente. Então, veja só. Ela diz que persiste a ideia, ela não diz que é para ser isso, persiste a ideia de que persiste na sociedade a noção de que deveria ser só por amor e por isso gratuito. Conforme esse outro fulano de tal aqui, a ideia decorre que entre outros aspectos da construção cultural. Por outro lado, Guimarães lembra que, em 1970, as mulheres aumentaram a sua participação no mercado de trabalho brasileiro. Em 5 décadas, a presença feminina saltou de 18% para 50%, segundo dados do IBGE. Consideradas provedoras naturais dos serviços de cuidado, o que é isso? Naturalmente deveria ser função para a mulher, mas não é para ser mais, né? As mulheres passaram a trabalhar mais intenso fora de casa. Esse o quê? As mulheres trabalhando mais. Não tá aqui não. As mulheres, cadê? As mulheres trabalhando mais. Aliado à expectativa de vida, ao envelhecimento da população. Então, são duas coisas. Gerou o que tem sido analisado como crise do provimento dos cuidados. Hemisfério Norte. Mercantilização dos serviços. O que é isso? Serviço pago. O que mais? Além disso, uma maior atuação do Estado por meio da criação de instituições públicas de acolhimento. Na América Latina, fornecimento é feito pelas famílias e, naturalmente, as mulheres. Então, está aqui. Gratuitamente, parará. Beleza? Vamos lá, então. Em relação aos aspectos estruturais do texto e as informações por ele veiculadas, julgue os itens subsequentes. O envelhecimento da população mundial é um dos fatores que explicam a ampliação da presença das mulheres no mercado de trabalho. Nada a ver. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que eles disseram? Que a população mundial envelheceu. Paralelo a isso, as mulheres estão trabalhando mais e não tem quem cuide. Não que a mulher foi para o mercado de trabalho para fugir de quem está envelhecendo. Isso não tem lógica. Os serviços de cuidados fornecidos na América Latina diferenciam-se dos providos pelo hemisfério norte. Compreensão de texto. Está claro aqui, ó. Está totalmente claro. Hemisfério norte, pago. América Latina, famílias. Então, é compreensão e não interpretação. Aqui é interpretação de texto. Ó. Interpretação. Eu consigo compreender.
Eu consigo entender que foi isso que a banca quis dizer. Já aqui é compreensão, está claro. Compreensão de texto. Opa, peraí. Não é risquinho não, né? Aqui, ó. Errada. Errada. Por mencionar dados, articular depoimentos e expor argumentos, o texto configura-se como predominantemente descritivo. Se você não estudou isso aqui ainda, já tem lá, você vai lá na parte gramática do zero, acho que é o primeiro bloco, tá? A primeira parte. Interpretação, não é figura de linguagem, meu Deus do céu, tipologia textual. Tem lá, tá? Para você. O que é descritivo? Quando eu vou descrever alguma coisa. Por exemplo, eu vou descrever. Prof. Verônica toma água em uma garrafinha que parece aqueles galões de 20 litros, é uma miniatura de um galão de 20 litros, cor de rosa e que tá meio amassada do lado. Tem característica, tá? Camiseta da Prof. Verônica, preta, com as escritas rosa com o brasão, com a marca, a logomarca aí do Guerreiros da Redação. Descreve, descreve. Aqui é uma informação. Tudo que você ler, que vem de jornal, revista, sites do governo, que a gente chama de institucionais, empresariais, todos eles são informativos, tá? Ou expositivos. Então, esse daqui também está errado. A profissionalização do trabalho de cuidados nos últimos anos remodelou a essência do conceito? Não, ninguém falou que estão se profissionalizando para trabalhar com isso. Ele diz que o conceito, por isso que é bom marcar, a palavra conceito geralmente cai. Ó, o conceito surgiu há 30 anos. E desde então estão investigando mais. Mas não foi a profissionalização que fez o conceito mudar o formato. Não, o conceito não mudou o formato. Eles estão analisando que o cenário tem mudado. E aqui ele dá a causa da mudança do conceito como a profissionalização. Não, errado. Ao confirmarem a forte dimensão emocional do trabalho de cuidados, os estudos relatados... Tem algum que está certo, né? Qual foi? Ah, não, lá em cima. Ao confirmar... Sim, é diferente, esse aqui está certo. Ô, professora, os serviços de cuidados na América Latina diferenciam. Certo, certo, certo. Ao confirmarem a forte dimensão emocional do trabalho de cuidados, os estudos relatados no texto recomendam que esse setor de economia não seja assumido pelo Estado nem objeto de mercantilização. Errado, ele fala sobre isso, né? Ele diz que em alguns estão fazendo com o Estado e o outro que é da família. E que existe aí uma ideia de que não deveria ser cobrado porque deveria ser por amor. Mas não é assim que vê-se o mercado, que é necessário que haja mercantilização. Ele não está recomendando, não confirma, né, que precisa, né, não recomendam. Ó, o texto não recomenda que não seja assumido pelo Estado, tá bom? Então, errado. Gente, é isso aí. Um super beijo e até a próxima semana.